Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um assunto que aparece muito em prova de concurso. Então hoje nós vamos abordar o conceito de razão e proporção e vamos resolver alguns problemas para você entender bem como é que pode aparecer na tua prova e como é que você pode resolver. Razão é uma divisão entre dois números que podem ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes. Então a razão ela serve para relacionar duas grandezas. Essa divisão vai poder aparecer na forma de número decimal, na forma de fração, na forma de porcentagem também pode aparecer. Então nós vamos resolver alguns exemplos para você entender bem a dinâmica para você resolver problemas envolvendo razão. No primeiro exemplo que eu trago para vocês, é uma questão que envolve velocidade média. Velocidade média é a razão. A razão entre o espaço percorrido e tempo. O Reginaldo ele percorreu 60 metros em 6 segundos. O problema é a pergunta para você qual a velocidade média. Nós vamos escrever o ΔS, que é o espaço percorrido, 60 metros, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer esses 60 metros, que é de 6 segundos. 60 dividido por 6, vamos encontrar 10. Então, a velocidade média do Reginaldo foi 10 metros por segundo. Gabarito do nosso primeiro exemplo, letra E. Outro exemplo para você. Numa prova de vestibular, concorreram 2.400 candidatos para 120 vagas. Ele quer a razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Então, ele quer a divisão entre o total de vagas do concurso e o total de candidatos. O total de vagas do concurso, 120. E o total de candidatos, 2.400. Agora nós vamos fazer a simplificação de frações aqui. É importante demais que você saiba fazer simplificação de frações. De cara que eu posso cortar, posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Aí nós vamos ficar com a fração 12 para 240. Nós vamos simplificar essa fração por 12. Nós vamos dividir numerador e denominador, ambos vamos dividir por 12. E vamos encontrar a fração 1 sobre 20. Gabarito letra B. Numa escola estão matriculados 800 alunos, dos quais 450 são meninas. Ele quer a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Se nós sabemos que o total de alunos 800 e 450 são meninas, a diferença 800 menos 450 vai ser o total de meninos, 350. Então 350 é o total de meninos da escola. Como o problema te pergunta a razão entre o número de meninos e o número de meninas, nós vamos dividir o número de meninos pelo número de meninas. Meninos, nós já sabemos que são 350. Meninas, a questão falou, são 450. E agora nós vamos simplificar essa fração aí para encontrarmos o resultado. Posso de cara cancelar um zero de cima com um zero de baixo e ficamos com a fração 35/40. Essa fração 35/40 é possível ser simplificada, simplificarmos por 5. Vamos dividir numerador e denominador por 5. Portanto, nós vamos encontrar a seguinte fração. 35 dividido por 5 dá 7. 45 dividido por 5 dá 9. Gabarito letra A. Uma equipe de basquete disputou 40 partidas e ganhou 28. Qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas disputadas? Bom, quantas foram as partidas ganhas? 28. Quantas foram as partidas disputadas? 40. Então, nós temos que a razão vai ser 28 sobre 40.
E 28/40 é uma fração que nós podemos simplificar. Nós podemos simplificar por 4. Nós podemos dividir tudo por 4. Observe que se você dividir tudo por 4, você vai chegar à fração equivalente. 28 dividido para 4 dá 7. 40 dividido para 4 dá 10. Então, são 7 décimos. Ele quer a resposta na forma de número decimal. 7 dividido para 10, 0,7. Gabarito da questão, letra D. E agora nós vamos ter uma questão envolvendo proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Observe esse exemplo aqui, ó. Água e tinta estão misturados na razão de 9/5. Sabendo-se que há 81 litros de água na mistura, qual é o seu volume total em litros? Então, percebeu a maldade dessa questão? Então, vamos lá. Nós temos água, ó, nós temos água e tinta. Nós temos água e tinta na razão de 9/5. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que para cada 9 partes de água na mistura, são 5 partes de tinta. Observe que essa quantidade aqui nós temos a quantidade de água na mistura foi dada. Quantos litros de água? 81. E nós queremos a quantidade de tinta. Nós queremos encontrar a quantidade de tinta para posteriormente calcular o volume total da mistura. Então, nós vamos pegar essa razão aqui, pegar essa proporção. Isso aqui é uma proporção, porque nós temos razão de um lado e nós temos razão do outro. Uma igualdade entre duas razões é uma proporção. Então, nós vamos substituir as informações que nós temos nessa questão aí, ó. De um lado, nós vamos manter 9/5. Do outro lado, nós vamos colocar a quantidade de água que foi dada na questão, que é de 81 litros. E a quantidade de tinta, como nós não sabemos, vamos chamar de x. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma propriedade das proporções aqui, ó, que é a multiplicação cruzada. Então, multiplicando cruzado aqui, vamos encontrar uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Multiplicando x vezes 9, nós encontramos 9x. Multiplicando 81 vezes 5, nós vamos encontrar um resultado, mas eu não vou fazer essa multiplicação, vou deixar assim, ó, 81 vezes 5. Você já vai entender por quê. Esse 9 que está de um lado multiplicando, o 9 vai aparecer do outro lado dividindo. Então, vamos ficar com 81 vezes 5 dividido para 9. Observe que 81 dá para dividir por 9. Então, nós podemos fazer essa divisão aqui, ó, de 81 para 9. 81 dividido para 9 dá 9. Portanto, vamos chegar à conclusão de que x é 9 vezes 5. Então, na mistura são 45 litros de tinta. Agora, muito cuidado, porque não é essa a pergunta do problema, tá? Muito cuidado, porque a questão não perguntou para você o total de tinta na mistura. A pergunta não é essa. O problema está te perguntando qual é o volume total da mistura. Se nós já tínhamos 81 litros de água e nós temos 45 litros de tinta, o volume total é dado pela adição de 81 mais 45. Se somarmos 81 mais 45, vamos encontrar 126. Então, o total de litros da mistura, 126, gabarito, letra E. Então, tem que ter muito cuidado na hora de resolver questões envolvendo razão e proporção. Repetindo para você, proporção é uma igualdade entre duas razões. Aqui eu tenho uma proporção, ó. Tá vendo? Uma igualdade entre duas razões. Mais um exemplo para você. Em um galinheiro, a razão de galinhas é de 1/3. Dividido para o número de galinhas, é 1/3. É de 1/3. Um galo que tem no galinheiro, existem 3 galinhas. É isso que o problema está falando. Observe que nós temos a quantidade de galos do galinheiro. São 12. E nós queremos saber a quantidade de galinhas. Essa quantidade aqui é a nossa. Portanto, nós vamos ficar com a seguinte proporção.
Número de galos, nós temos, são 12. Número de galinhas, nós não temos, vou chamar de x. E agora vamos fazer a multiplicação cruzada aqui, ó, e vamos encontrar o número de galinhas. 3, nós temos 36. Portanto, no galinheiro são 36 galinhas. Questãozinha que aparece na capa do nosso vídeo aí, ó. Uma razão muito importante que você precisa saber, que é escala. Escala de um mapa. Escala de um mapa é, na verdade, a divisão entre a medida do desenho e a medida real. Então, o mapa ele é sempre construído assim, dessa forma. Pegam-se as medidas do desenho e divide pela medida real, e aí você vai ter a escala do mapa. Observe que nessa questão, a escala do mapa foi dada. A escala é de 1 para 60 milhões. Ou isso significa que cada medida real, a distância real entre duas cidades, a distância real de uma estrada, foi dividido por 60 milhões para poder caber no mapa, ok? Essa escala foi dada. Essa escala é de 1 para 60 milhões. Então, nós temos de um lado a escala, que é de 1 para 60 milhões. 60 milhões é o 6 com 7 zeros. E do outro lado, nós temos a divisão entre a medida do desenho e a medida real. O que nós temos na questão é a medida do desenho. A medida do desenho foi dada 7,2 centímetros, que é a distância entre as cidades de Monte Caburaí, no extremo norte do país, até Arroio Chuí, que é no extremo sul do país. Então, 7,2. Eu vou colocar aqui, ó, no lugar de MD, que é a medida do desenho. A medida real nós não temos, nós queremos descobrir essa medida real, então vou chamar de x. E agora nós temos uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Nós vamos multiplicar cruzado a nossa proporção aqui, ó. Aqui, ó, 1 vezes x, e vamos multiplicar 60 milhões vezes 7,2. Então, de um lado vamos ter x, do outro lado nós vamos multiplicar 60 milhões vezes 7,2. Não é necessário. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 7, 42, com que foi 43. Então, aqui ainda tem uma casa decimal, não é? Por que isso? Porque esses 60 milhões, pessoal, nós podemos escrever dessa forma. Aqui, ó, 6 vezes 10 elevado à sétima, já que aqui tem 7 zeros. Então, deu 432. 432 não, desculpa, 43,2, está aqui, ó, 43,2. E agora a gente pega o 43,2 e multiplica por 10 à sétima. O que acontece quando você pega qualquer número e multiplica por uma potência de base 10? A vírgula vai andar à direita, essa quantidade de casas aqui, ó, 7 casas. Então nós vamos ter o 43, o 2 já foi uma casa, depois a gente vai colocar 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Do ladinho desse zero aqui vai andar 5 casas para a esquerda. Então vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui, ó. Portanto, nós chegamos à conclusão que a distância real entre as cidades de Arroio Chuí e Monte Caburaí é de 4.320 quilômetros, pessoal. Importante saber sistema métrico decimal, transformar de centímetro para quilômetro, de milímetro para metro, você tem que saber isso daí. Resposta da nossa questão, 4.320 quilômetros é a distância. Espero que tenha gostado da aula. Deixe um like no nosso vídeo aí, deixe o seu comentário, tá bom? Se tiver alguma sugestão, fala pra gente. Ative o sininho aí, inscreva-se no nosso canal para você